Gálatas capítulo 1, versículo de número 11. Vamos ler. Diz assim: Irmãos, quero que vocês entendam que a mensagem das boas novas, por mim anunciada, não provém do raciocínio humano. Não a recebi de fonte humana e ninguém a ensinou a mim. Ao contrário, eu a recebi por revelação de Jesus Cristo. E vocês sabem como eu era quando seguia a religião judaica, como perseguia com violência a igreja de Deus, não media esforços para destruí-la. Superava muitos dos judeus de minha geração, sendo extremamente zeloso pelas tradições de meus antepassados. Contudo, ainda antes de eu nascer, Deus me escolheu e me chamou por sua graça. Foi do agrado dele revelar seu Filho em mim, para que eu anunciasse aos gentios. Quando isso aconteceu, não consultei ser humano algum, tampouco subi a Jerusalém para pedir o conselho daqueles que eram apóstolos antes de mim. Em vez disso, fui à Arábia e depois voltei à cidade de Damasco. Então, passado 3 anos, fui a Jerusalém para conhecer Pedro, com quem permaneci 15 dias. O único outro apóstolo que vi naquela ocasião foi Tiago, irmão do Senhor Jesus. Afirmo diante de Deus que o que lhes escrevo não é mentira. Depois disso, fui às províncias da Síria e da Cilícia. As igrejas em Cristo que estão na Judéia ainda não me conheciam pessoalmente. Sabiam apenas o que as pessoas diziam. Aquele que nos perseguia agora anuncia a mesma fé que antes tentava destruir. E louvavam a Deus por minha causa. Amém? Eu acho que o texto estava aqui, os versículos, se eu não me engano, estavam aqui também. E eles vão ser projetados e você pode acompanhar. Bem, na semana passada nós fizemos uma introdução sobre qual o propósito da escrita da carta aos Gálatas, porque Paulo escreveu essa carta. A igreja precisava de orientação, porque a igreja estava sendo influenciada pelo judaísmo, estavam sendo ensinados que eles deveriam ainda viver a lei do Antigo Testamento, a lei em todos os aspectos, de culto, lei cerimonial e enfim, e haviam judeus que haviam se convertido a Cristo, entre aspas, e estavam ensinando então aos convertidos que eles deveriam observar ainda as ordenanças do Antigo Testamento quanto a cultos, cerimônias e assim por diante. Eles deveriam guardar o sábado, eles deveriam se circuncidar, eles deveriam se tornar um judeu, praticamente. E Paulo, ele vai escrever a carta para explicar que o Evangelho de Jesus Cristo, ele é diferente. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia de que Jesus, ele morreu pelos nossos pecados, e todos aqueles que creem em Jesus formam então a igreja, e essa igreja, ela é formada tanto por judeus quanto por gentios, judeus e pessoas que não são judias, ou seja, todos os povos em todos os lugares. Para você fazer parte da igreja, você precisa crer em Jesus, então você se torna um cristão. Você não tem que se tornar um judeu, você tem que crer em Jesus e se tornar um cristão. E Paulo, então, ele escreve essa carta para corrigir alguns ensinamentos que estavam acontecendo na igreja da Galácia, igreja essa que ele havia passado por ali, pregado o evangelho, e uma igreja se formou, então, naquele lugar. Agora, no versículo 11, ele está na sequência do seu ensinamento, e ele, então, continua dizendo aos irmãos, no versículo 11, que ele queria que os irmãos entendessem a mensagem das boas novas que ele estava anunciando, e queria que os irmãos entendessem que essa mensagem de salvação, ela não procedia do raciocínio humano. A mensagem que Paulo estava pregando, ela não havia sido criada na mente de algum ser humano. Não foi ideia de um homem, ou de uma mulher, ou de um grupo de pessoas. O Evangelho não tem nada a ver com a filosofia humana, com os pensamentos humanos, com a corrente, o segmento humano, que geralmente é totalmente oposto da lógica divina. A lógica de Deus, ela é diferente da lógica humana.
a gente pensa de um jeito e Deus pensa de outra forma. Por isso que eu gostei do tema na contramão da lógica. Deus, ele não vai de acordo com as ideias humanas, com a filosofia humana, com Platão, com Aristóteles e com outros filósofos e pensadores, que muitas vezes nós seguimos e estudamos, e isso é bom, mas a mente mais brilhante que já viveu nessa terra, depois de Jesus Cristo, porque ele é a mente mais brilhante, não chegou perto daquilo que Deus havia sonhado e imaginado para nós, para a humanidade, para os seres humanos. E nenhum deles poderiam se aproximar daquilo que seria o Evangelho. Por isso que o pensamento humano ele é diferente do pensamento de Deus. A lógica humana é diferente da lógica de Deus. Por isso que Isaías ele vai escrever no capítulo 55, no versículo 8, dizendo que os seus pensamentos não são os meus pensamentos, os seus caminhos não são os meus caminhos. Então, a gente dificilmente vai conseguir pensar como Deus. E Deus ele não pensa como a gente. Tá bom? Então, eu imagino que você já deve ter percebido que essa lógica humana ela é oposta à lógica divina. Você que lê a Bíblia, você que é cristão, já deve ter percebido isso. Os valores humanos são opostos aos valores divinos. E é isso que Paulo quer explicar. Porque o evangelho que os judaizantes estavam pregando ali, a notícia de salvação, era algo que procedia da mente humana, do raciocínio humano, da lógica humana. E Paulo vai dizer, não é assim que funciona. Quero que vocês entendam que a mensagem das boas novas, por mim anunciada, não provém do raciocínio humano. Não a recebi de fonte humana, ninguém me ensinou, ao contrário, eu recebi por revelação, direitinho de Jesus Cristo. Ele passou para mim, ele revelou para mim. Assim como ele revelou para os apóstolos originais, os 11, depois de Judas, que tirou a própria vida, assim como Jesus apareceu aos 11 em vida, caminhou com eles, Jesus também apareceu para Paulo, após a sua morte, ressurreição e a sua assunção, a sua volta ao céu. Paulo viu Jesus, Paulo conversou com Jesus, Paulo andou com Jesus, ele foi ensinado por Jesus, ele recebeu por revelação o que era, de fato, o Evangelho. Então, ele não aprendeu de fonte humana nenhuma. Olha só que interessante, quando a gente compara alguns princípios e valores da Bíblia em relação a nós, comparando conosco, a gente percebe que os valores e princípios que Jesus nos ensina é oposto do que a gente pratica. Por exemplo, para o homem é mais importante ajuntar tesouro na terra. Para Jesus, é mais importante ajuntar tesouro no céu. A filosofia humana diz assim, ajunta tesouro no céu, tesouro, tesouro, tesouro. Tesouro não é só dinheiro, é tudo aquilo que está o seu coração. Onde está o seu coração, ali vai estar, né, o seu tesouro. Onde está o seu tesouro, ali estará o seu coração. Então, é tudo aquilo que você coloca o coração, tudo aquilo que você vive com intensidade, tudo aquilo que significa muito para você. Então, isso é o seu tesouro. E os homens, eles dão valor a juntar tesouro na terra, mas Jesus, ele diz, não ajunte na terra, ajunte no céu. A gente geralmente não se preocupa em ajuntar tesouro no céu. Ajuntar tesouro no céu é fazer a vontade de Deus aqui na terra. Para o homem, a vingança é o melhor caminho. Para Jesus, ele diz assim, dê a outra face. Você viu como é diferente? Você viu como é assim, é como o sol e a lua? É totalmente diferente. Para o homem, ter razão é muito importante. Para mim e para você, ter razão é algo muito importante. A gente quer ter razão, a gente quer sempre estar com a razão, a gente quer convencer as pessoas de que nós estamos certos. Para Jesus, é melhor sofrer o dano do que ter razão. Jesus ele diz assim, nos ensinamentos dos apóstolos, por que você não sofre o dano? Por que você não toma o prejuízo? Por que você prefere brigar? Por que você prefere questionar? Por que você prefere pôr na justiça? Por que você não sofre o dano? Olha como é diferente. Para o homem, o mais importante é ele mesmo. Para o homem, para mim, minha natureza humana, o mais importante sou eu. Eu e eu. Para Jesus, o mais importante é o próximo. Para Jesus, o mais importante é aquela pessoa que está próxima a você.
Os apóstolos, eles vão dizer assim, não se considere importante, mas considere o próximo, o outro, mais importante do que você. Isso faz parte, geralmente, do nosso dia a dia? Na grande maioria, não. Porque o nosso pensamento, a nossa filosofia, ela é mundana. Então, primeiro eu, depois eu, e em terceiro eu de novo. Só que Jesus, ele vem nos ensinar que não é assim que funciona no reino. Com ele é diferente. Olha só. Para os homens, o céu é para os bons, é para os melhores. As pessoas dizem assim, vou para o céu porque eu sou bom. Então esse é o pensamento do homem. Que quando ele morrer, que ele vai morrer um dia, ele vai para o céu porque ele é bom, fez coisas boas. Então, comparado com pessoas ruins, né? Nós somos pessoas boas. Se comparar a gente com o pessoal que está lá no Carandiru, a gente é bom. Mas, se nós olharmos para os padrões de Deus e a lei de Deus, a gente vai perceber que nós somos o grande problema. Nós somos maus. A Bíblia diz que nós somos maus. O nosso coração é mau, a nossa natureza é má. Então, para o homem, ele vai para o céu porque ele é bom, porque ele é melhor e assim por diante. Para Jesus, ninguém é bom o suficiente para entrar no céu. Ninguém. Só um caminho, esse caminho é Jesus Cristo. Eu creio nele e entro no céu basado na justiça de Cristo. A justiça de Cristo é imputada a mim. De outra forma, não tem como. Gente boa, sem crer em Jesus, não vai para o céu. Se você é bom e crê em Jesus, você vai para o céu. Se você é ruim e crê em Jesus, você vai para o céu. Agora, se você é bom ou ruim e não crê em Jesus, não importa se você é bom ou ruim, você não entrará no céu, segundo o que diz a minha Bíblia. A salvação é pela fé. Todas as religiões do mundo é uma tentativa humana de agradar o divino com os esforços humanos. Eu estou falando isso domingo após domingo. Isso é religião. A religião é uma tentativa humana de agradar o divino, o sagrado, o santo, né, o Criador, através dos esforços humanos. Isso é religião. Enquanto as religiões é uma tentativa dos homens irem até Deus, porque é isso que a religião é. A religião é uma tentativa dos homens chegarem até Deus com os seus esforços. Enquanto as religiões são isso, o Evangelho é Deus vindo aos homens. Isso é totalmente impossível para o homem, ele ir até Deus. Então, Deus tem que vir até o homem. O Evangelho é Deus vindo aos homens, visto que o contrário seria impossível. Agora pega a sua Bíblia, que eu vou te mostrar na Bíblia como é impossível você se salvar. Mateus 19, 26. Ao ouvir isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram. Quando Jesus falou que é mais fácil o camelo passar no fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus, aí os discípulos ficam assim, mas espera aí, como é que é esse negócio? Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou atentamente para eles e respondeu. Para as pessoas isso é? Então Jesus está dizendo que para as pessoas isso é impossível, mas tudo é possível para quem salva é Deus, não é a gente que se salva. Eu já vi muitas pessoas fazer campanha nesse versículo, pegar o versículo e isolar, porque para Deus nada é impossível, aí um monte de coisa, faz campanha de um monte de coisa, baseado no versículo isolado, mas aqui o que é possível para Deus, que é impossível ao homem, é a salvação. Então você não pode se salvar por si só, mas a religião diz que você pode, se você for bom você consegue. Você notou que há uma diferença entre o pensamento de Deus e o pensamento do homem? Sim ou não? Amém? Há uma diferença. E dentro de nós, existem esses princípios, esses valores mundanos. E a gente, durante o dia, durante a semana, durante o mês, isso quer aflorar em nós. Mas quando nós olhamos para a Bíblia e lemos, estudamos ela com carinho, com direção do Espírito, com zelo, nós percebemos que, de fato, o Evangelho é a nossa salvação. E eu o alcanço pela fé, não de outra forma. Aí eu chego nos pontos aqui, compartilho com você, termino e vou embora para casa. Vamos lá. Versículo 1 e 2, nós aprendemos que o Evangelho, pode passar, ele não é fruto da mente, deixa lá, ele não é fruto da mente humana. O Evangelho não é fruto da mente humana. Versículo 11 e o versículo 12, vai estar aqui também projetado para nós, eu vou ler mais uma vez, olha só. Irmãos, quero que vocês entendam que a mensagem das boas novas, por mim anunciada, não provém do raciocínio humano, tá? Verso 12.
não recebi essa mensagem, o evangelho, de fonte humana. E ninguém a ensinou a mim, mas ao contrário, eu recebi por revelação de Jesus Cristo. Então o evangelho não é fruto da mente humana. Você não vai encontrar o evangelho na religião. Você não vai encontrar. O evangelho é a mensagem de salvação de Jesus Cristo. As religiões, elas torcem o evangelho. As religiões, elas tentam acrescentar alguma coisa ao evangelho. O evangelho mais alguma coisa. Ou você tem que crer no evangelho e crer nos mandamentos da igreja, na doutrina da igreja, nos costumes da igreja. Se você crer só no evangelho, não resolve. Mas a Bíblia diz que é só no evangelho. Paulo deixa claro que ele não recebeu, então, esse evangelho de fonte humana, nem de nenhum sistema filosófico ou religioso. O próprio Jesus revelou a ele. Você imagina se o evangelho tivesse sido criado na cabeça do homem? Se o evangelho fosse uma criação do homem? A salvação não seria pela fé, mas meritória. Poderíamos comprar o lugar no céu. Isso já foi feito. As indulgências, né, vendia o lugar no céu. Ao cair da moeda, o barulho da moeda no fundo do gasofilaço, a alma sai do purgatório. Então isso era ensinado em 1500, 1400, 1600, por isso que surgiu a reforma protestante, porque vendiam a salvação era vendida, as pessoas compravam, as pessoas ignorantes, porque não liam a Bíblia só era disponível em latim, e só quem sabia o latim eram os sacerdotes, então eles eram os senhores da palavra. E as pessoas compravam terreno no céu. Até hoje tem gente que compra terreno no céu ainda. Um baita investimento, né? Só que quando ele chegar lá no céu com a escritura, primeiro que ele não vai, né? Porque a escritura é algo físico. Aí quando ele morrer, o espírito dele vai para o céu ou para o inferno. Então não vai resolver. Não tem como você comprar. Se a salvação fosse por méritos, eu poderia comprar. Olha só, eu separei uma imagem aqui para você. Quem assistiu o filme 2012? Levante a mão quem assistiu. Vocês não são cinéfilos, né? Muito bom, eu indico. 2012, eles diziam, havia aquela profecia maia que o mundo iria acabar. Não acabou, graças a Deus, estamos em 2020, né? Não vai acabar, fica tranquilo, a Bíblia não diz que vai acabar, ele vai ser renovado, vai ser purificado. E aqui, sabe quem é que entrava nessa arca para ser salvo? Porque o mundo todo ia acabar, ia arrebentar, todo mundo ia morrer, e haviam 5 arcas construídas pelos governos do mundo, e sabe quem é que ia ser salvo? Só quem tinha dinheiro. Só quem pagava milhões. Os pobres iriam morrer todos. Se a salvação fosse pelas obras, se você pudesse comprar, o céu seria o inferno. Ou seria quando a gente chegasse lá. A gente ia fazer uma bagunça geral lá, porque eu comprei, né? Eu comprei, eu mando. Por isso, a salvação, ela é pela fé na obra de Jesus Cristo, e isso me humilha. Isso me humilha porque não há condições de eu alcançar essa salvação pelos meus méritos. A salvação não tem a ver com meritocracia, ou seja, eu recebi porque eu trabalhei. Isso é meritocracia. E sim tem a ver com graça, com favor imerecido. Por isso, o evangelho ele não é fruto da mente humana, porque se fosse fruto da mente humana, a gente ia fazer do céu o inferno. Pode ter certeza disso. Só quem tem mérito iria alcançar a salvação. O segundo ponto, no versículo 13 e 14, diz que, vamos ler o versículo 13 e 14? Diz assim: vocês sabem como eu era quando seguia o quê? Vamos lá? O quê? Vamos ler juntos então? Vamos lá, 1, 2, 3. Vocês o 14, superava o que, volta lá no segundo ponto, o que Paulo está dizendo? Ele está dizendo assim, gente, ó, eu era assim e hoje eu sou assim. Você entendeu? Ele está dizendo que o evangelho muda o sujeito. Ele está dizendo que ele era um religioso. E ele não disse assim, Paulo ele não tem problema nenhum em dizer quem ele era antes de Jesus.
Tem gente que tem dificuldade de falar do seu testemunho, como que ele era antes, o que ele fazia antes, o que ele pensava antes, como é que ele era. Mas o testemunho é fundamental. Paulo, ele conta o testemunho dele toda hora na Bíblia. Ele conta em Atos 2 ou 3 vezes, ele conta aqui em Gálatas, e ele vai dizendo, olha, eu era assim, gente, eu era religioso, eu perseguia os crentes, eu perseguia os cristãos, eu perseguia os discípulos de Jesus, e eu matava alguns. Eu estava lá quando Estevão foi apedrejado, eu segurei as roupas de Estevão. Então Paulo, quando ele foi a Damasco com cartas do sacerdote para prender os cristãos, ele tinha autoridade para prender os cristãos, e para fazer o que fosse necessário. Mas aí Jesus apareceu para ele no meio do caminho, e falou com ele, e ali ele se converteu. E ele não diz aqui, no versículo 13, que ele deixou de seguir a religião judaica para seguir uma outra religião, ou que ele inventou uma outra religião. Ele não disse isso. Ele disse, eu deixei tudo para seguir Jesus. É esse que é o segredo, é esse que é o mistério. Quando você deixa todo o seu escopo de crença, toda a sua religiosidade, aquilo que você depositava a sua esperança, e você abandona isso, e você segue apenas Jesus. Porque Paulo, ele disse que ele considerou tudo aquilo como esterco, para que ele ganhasse a Cristo. Então o mais importante para a vida dele agora era Jesus, porque em Jesus ele encontrou a salvação, em Jesus ele encontrou significado, ele encontrou propósito. Ele disse, vocês sabem como eu era, quando eu seguia a religião judaica, como eu perseguia com violência a igreja de Deus, não medi esforços para destruí-la. Quantos de vocês aqui já tiraram o sarrinho dos crentes? Lembra? Não lembra, né? Quem apanha esquece, né? Ou melhor, quem bate esquece, quem apanha nunca esquece. Eu já fiz isso, tirar sarrinho do povo que vai na igreja, criticar pastor, dizer que esse povo é doido, porque eu me converti aos 21 anos de idade, então até ali eu era o maior zombador. Eu não podia ver um crente que eu tirava sarro. E tem alguns que dão motivo ainda para a gente tirar sarro, né? A gente tira mais sarro ainda. Olha só, e você, como é que você era? Como é que você era antes de conhecer Jesus? Você já conheceu Jesus? Como é que você era antes de se converter? Mudou? Teve mudança? Ou você só trocou de igreja e a vida continua a mesma? Porque Paulo, ele disse que ele deixou, quando ele seguia a religião judaica, então ele deixou para seguir a Cristo. Amém? O versículo 14, ele disse assim, no final do versículo 13, ele diz que não media esforços para destruir a igreja. E ele diz que ele superava muitos dos judeus da geração dele, sendo extremamente zeloso pelas tradições de meus antepassados. Sabe assim, Paulo era um beato. Se fosse uma mulher, seria uma beata. Ele era um devoto. Ele era um judeu zeloso, a ponto de perseguir quem cria diferente. Mas ele disse que ele deixou a religião para seguir Jesus. Amém? Paulo não diz, eu mudei de religião. Tem música que diz assim, né? Nem criei outra religião, mas que ele deixou tudo para seguir Jesus. Quando Paulo teve os seus olhos abertos para a verdade, não teve nenhum problema em renunciar tudo que ele acreditava. No versículo 14, é isso que está escrito aqui. Ele superava os judeus, ele era religioso, mas ele deixou tudo isso quando os seus olhos foram abertos para a verdade. João 8, 32. Conhecereis e a verdade. Quando você conhece Jesus, que é a verdade de Jesus, o Evangelho, quem nós somos, o amor de Deus por nós, e que a vida acaba e nós temos uma eternidade, então você passa a olhar a vida diferente. Os céticos podem criticar a Bíblia o quanto quiser, mas eu nunca vi ninguém ser radicalmente transformado lendo qualquer outro livro. Pega um livro, pega Aristóteles, pega Platão, leva na pior cadeia do mundo, no pior presídio do mundo, e deixa lá 10 anos e manda todos os internos lá lerem. Volta daqui 10 anos e vê se alguém foi radicalmente transformado. Aí faz a mesma experiência, leva a Bíblia e distribui neste lugar, e pede para aquelas pessoas lerem. Quando você voltar daqui 10 anos, vai ter uma igreja funcionando lá, e um monte de criminosos convertidos a Cristo. Amém? Porque a Bíblia tem o poder que nenhum outro livro tem.
A Bíblia, ela não contém, ela é a palavra de Deus. Então, quando nós lemos a Bíblia, é inevitável uma transformação acontecer em nosso coração. É inevitável uma transformação não acontecer, melhor dizendo, em nosso coração. Quando você lê a Bíblia, gente, interessante é quando a Bíblia começa a ler a gente. Aí o negócio fica mais interessante. Quando você se vê nas entrelinhas, está falando de mim. Esse cara sou eu. Quando eu entrei na igreja evangélica a primeira vez, eu estava arrebentado com 21 anos de idade, eu estava no fundo do poço, consegui com 21 anos de idade chegar no fundo do poço, olha só. Eu ouvi uma mensagem, sabe qual foi a mensagem? Filho pródigo, Lucas 15. Aí, um cara que está arrebentado, imagina, né? Falei, a Bíblia me leu, esse cara sou eu. Deus está falando comigo. Entreguei a minha vida para Jesus. Nenhuma outra literatura no mundo tem o poder de fazer o que a Bíblia faz. Não existe. Só a Bíblia, a palavra de Deus, tem o poder de transformar o ser humano, de pegar um homem bruto, ignorante, que não demonstra amor, um mau pai, um mau esposo, ou uma mãe ruim, uma esposa ruim, alguém que ninguém quer chegar perto, pegar essa pessoa e transformar em um coração de manteiga, uma pessoa transformada, amorosa, que ama as pessoas, que serve as pessoas. Quantas pessoas você já viu assim? Quantas pessoas você já conheceu e depois de alguns anos você viu ela convertida e falou, mas peraí, cara, o que aconteceu com você? Você é totalmente outra pessoa, porque quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Só a Bíblia tem o poder de fazer isso. Sabe qual que é o nosso problema? É que a gente não lê. Sabe que tem muita coisa na sua vida que poderia ser evitado se você lesse mais a Bíblia? Se você praticasse mais a Bíblia? Se eu lesse mais a Bíblia? Se eu praticasse mais o que eu leio e estudo na Bíblia? Tem muita coisa que nós evitaríamos. Muitas dores e sofrimento que nós evitaríamos. No versículo 15 e o 16, Paulo ele vai dizer basicamente assim, sou parte do plano de Deus. Olha só, contudo ainda antes de eu nascer, Deus me escolheu e me chamou por sua graça. Foi do agrado dele revelar seu Filho a mim, para que eu o anunciasse aos gentios. Paulo está dizendo aqui basicamente que ele fazia parte do plano de Deus. Deus já havia preparado isso. Deus já havia separado ele antes do nascimento dele, para chamá-lo então no dia certo por sua graça, para que ele pudesse revelar Jesus através de Paulo, e para que Paulo revelasse Jesus, pregasse Jesus aos gentios. Paulo está dizendo aqui, gentil todos aqueles que não são judeus. Paulo está dizendo, sou parte do plano de Deus. Essa pergunta eu posso fazer para você. Você é parte do plano de Deus? Eu sou parte do plano de Deus, eu faço parte disso. Eu quero fazer parte disso. Eu estou fazendo parte do plano de Deus. Qual é o plano de Deus? O plano de Deus é salvar. Só que ele precisou de Paulo, para que através de Paulo, ele pudesse, usando a Paulo, o evangelho ser espalhado pelo mundo daquela época. Deus não vai mandar um anjo, Deus não vai vir pessoalmente, Ele vai enviar você. Para quantas pessoas você já falou de Jesus esse ano? Porque é responsabilidade nossa. Não adianta eu falar que eu faço parte do plano de Deus, mas eu não faço nada. Sabe aquele cara que entra no time do futebol, ele não está no dia bom dele, ele nem toca na bola. Tipo o Gabriel Jesus na Copa do Mundo, atacante número 9, não fez um gol. Acho que não tem nada mais desesperador para um atacante numa Copa do Mundo não fazer um gol. Ele participou, mas ele não fez nada. Ele não fez nada. Agora, você imagina, você diz que você faz parte do time de Deus, você faz parte do plano de Deus, mas você não é alguém relevante no reino. Você não vive Jesus. Você não exala o cheiro de Jesus, o aroma de Cristo. Nós precisamos observar isso. Porque se eu digo que eu faço parte do plano de Deus, eu preciso viver dessa forma.
Precisamos entender que a experiência de Paulo, ela não é diferente da nossa. Nós também fazemos parte do plano de Deus. Antes de eu nascer, Deus me escolheu. Eu fui escolhido. Eu fui graciosamente chamado, você também. Ele se agradou em revelar Jesus em mim, para que eu anunciasse Ele a outras pessoas. Eu, há 15 anos atrás, eu jamais iria imaginar que eu estaria aqui hoje, falando para você sobre Jesus. Jamais. Não passaria da minha cabeça um negócio desse. De forma alguma. Deus usa quando você dá espaço. Deus, Ele usa você como um instrumento para que o Evangelho seja espalhado aonde você está, conforme você abre o seu coração. Eu quero fazer parte disso. Eu quero ser um discípulo de Jesus que faz outros discípulos. Eu quero me envolver com isso. Eu quero dedicar a minha vida a isso. Eu quero ser um bom funcionário e lá no meu trabalho viver Jesus. Na faculdade viver Jesus, na minha casa, na igreja onde eu estiver. Eu quero viver Jesus. Porque a vida religiosa, entre aspas, ela não acontece dentro do templo. A vida com Jesus, ela é no dia a dia. O culto não termina e começa aqui. O culto, ele começa quando você se converte, entrega a sua vida para Jesus. Então você está cultuando a Jesus todos os dias. Então no seu trabalho você vive para Jesus. Onde você está, você é um discípulo de Jesus. Você é um canal de Jesus naquele lugar. Você precisa ser bênção onde você está. O quarto ponto, versículo 16 ao 20. O versículo 16, vamos ler juntos, está me acompanhando? Amém? Diz assim, vamos ler a partir do 15 de novo. Contudo, ainda antes de eu nascer, Deus me escolheu e me chamou por sua graça. Foi do agrado dele revelar seu filho a mim, para que eu anunciasse aos gentios. Quando isso aconteceu, não consultei ser humano algum. Tampouco subi a Jerusalém para pedir o conselho daqueles que já eram apóstolos antes de mim, Pedro, João, e assim por diante. Em vez disso, de ir a Jerusalém, eu fui para a Arábia, e depois voltei para a cidade de Damasco. Então, passado 3 anos, aí eu fui a Jerusalém para conhecer Pedro. Paulo só conheceu Pedro depois de 3 anos, com quem permaneci 15 dias. O único outro apóstolo que eu vi naquela ocasião foi Tiago, o irmão de Jesus. Jesus tinha irmãos e irmãs, tá? Meio irmãos, porque ele era filho só de Maria, pelo poder do Espírito Santo, e os irmãos dele eram filhos de Maria com José, tá bom? Então Maria teve filhos depois que ela teve Jesus, normalmente com uma mulher casada. Então ele diz aqui, o único outro apóstolo que vi naquela ocasião foi Tiago, o irmão do Senhor. Afirmo diante de Deus que o que eu lhes escrevo não é mentira. Paulo estava dizendo, pode voltar ali no quarto ponto? Tenho convicção daquilo que ele fez em mim. Amém? Eu tenho convicção daquilo que ele fez em mim. A experiência de Paulo foi tão profunda e real que ele imediatamente compreendeu a missão que Jesus havia dado para ele. Ele tinha convicção daquilo que Deus havia feito nele. Isso já aconteceu em você? Você tem convicção do que aconteceu em você? Mudou alguma coisa? Você é outra pessoa? Quando você lembra da sua história, existe um ponto na sua história em que você entendeu quem é Jesus, e a partir dali você se torna então uma nova criatura. Você tem convicção disso. A sua fé alcança isso, assim como Paulo. Paulo, ele abandonou tudo, ele não foi fazer conta, ele não foi conversar com alguém, ele não foi conversar com a família dele. A partir daquele momento, ele deixou tudo para seguir Jesus. Isso é convicção de novo nascimento, isso é convicção de chamada. Eu preciso me examinar e ver quais são as minhas motivações. Por que eu sigo a Cristo? Se eu sigo a Cristo por causa de pão e peixe, lembra quando Jesus multiplica pão e peixe e alimenta a multidão? O povo, aleluia, agora não precisa mais pescar, nem fazer pão, agora tem um homem que multiplica pão e multiplica peixe. Então a gente está feito, é só ficar com ele que não falta peixe e não falta pão. Tem gente que segue Jesus por causa disso. Mas aí Jesus diz, agora acabou o pão, acabou o peixe, agora tem que comer a minha carne e beber o meu sangue. O que é isso? Comunhão com ele, renúncia. Aí as pessoas, não, carne mal passada, ainda mais de ser humano, estou fora. Porque é isso que eles pensaram. Canibalismo, o cara ficou louco, e saíram.
Abandonaram Jesus. Jesus olha para os discípulos e diz: vocês querem ir também? Aí o Pedro: para onde iremos? Nós, se só tu tens palavras de vida eterna. Eu preciso avaliar a minha motivação. Por que eu sigo a Cristo? Porque eu recebo alguma coisa, porque Ele me abençoa, porque Ele me cura, porque Ele me faz feliz, porque eu tenho um cargo na igreja, ou porque eu frequento a igreja, porque eu canto no louvor, porque Ele me deu uma família, porque eu vou com a cara de Jesus, sabe como é que é? O olho azul, cabelo comprido. Por que você segue Jesus? Ele não tem olho azul, talvez nem cabelo comprido, tá? Mas por que você segue Jesus? Qual é a sua motivação? Você tem convicção daquilo que aconteceu em você? Eu sei que às vezes é maçante você ficar batendo na mesma tecla. Mas o pastor só fala do evangelho, o pastor só prega o evangelho, o pastor Jesus, Jesus, Jesus. Você me entende? Jesus é o nosso alvo. Jesus, ele nos dá vida. Jesus é tudo. Jesus é a revelação máxima de Deus. Jesus, ele é o centro da Bíblia, a essência de tudo. Jesus é eterno. Jesus transforma a vida das pessoas. Então, é de Jesus que nós falamos. É em nome de Jesus que nós nos reunimos. Mateus 18 e 20, Jesus disse: aonde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome. A reunião precisa ser no nome, o culto tem que ser no nome de Jesus, a mensagem tem que falar de Jesus, as músicas, a canção, o louvor tem que falar de Jesus. Eu não posso vir aqui cantar de mim mesmo. Eu não posso vir aqui cantar sobre a minha pessoa. Eu não posso vir aqui contar sobre a minha vida. Sabe, aquelas pessoas que só sabem falar delas, só delas. Você vai ouvir o pregador falou dele. No domingo seguinte falou dele de novo. Aí é chato. Agora, falar de Jesus, não. Isso deve ser motivador para nós. Jesus deve encher os nossos olhos, encher o nosso coração. Quando a gente fala de Jesus, a gente tem que se emocionar. Nossos olhos têm que encher de lágrima. Tem pessoas que não conseguem falar de Jesus sem chorar. Aí fala: puxa vida, então eu sou meio seco, né? Porque eu falo de Jesus, eu não choro. Eu estou dizendo que tem pessoas que choram, mas tem gente que não tem facilidade de se emocionar, mas é tão devota, é tão piedosa, é tão fiel a Cristo, até mais do que muitos que se emocionam. Então, você ter fogo nos olhos, como diz lá no meu estado, quando você fala de Jesus, o coração tem que queimar. Sabe aquela paixão que você tinha antes de se casar, quando você conheceu a sua esposa ou seu esposo, aquela coisa fervorosa, aquela vontade de estar junto? Aí a gente casa, o tempo passa, né? Aí não tem mais tanta vontade de estar junto, né? Chega de noite, um vira para lá, outro para cá, aí você descobre que ele ronca, e ela também, outros barulhos, né, que deixa para lá. Mas, olha só, com Jesus é assim também, a gente chama de o primeiro amor. Quando a gente se converte, a gente quer estar com Jesus, quer orar, quer ler a Bíblia, quer estar com Jesus, quer conhecer de Jesus, aí parece que o tempo vai passando, aí aquele amor vai esfriando, a gente vira um cristão nominal. Você tem convicção do que aconteceu com você? Paulo, ele está dizendo que ele não consultou ninguém, ele não foi atrás de informação, ele não tinha dúvida, o que Jesus fez nele era o que trazia convicção para que ele pudesse prosseguir e fazer aquilo que Jesus disse para ele fazer. A partir de agora você é para mim um vaso escolhido. Amém? Você também se coloca nessa posição de um vaso escolhido? E terminando, versículo 21 e o 24, ele diz assim, acompanhe por favor, aqui na projeção ou na sua Bíblia. Depois disso fui às províncias da Síria e da Cilícia. As igrejas em Cristo que estão na Judéia ainda não me conheciam pessoalmente. Sabiam apenas o que as pessoas diziam. Aquele que nos perseguia agora anuncia a mesma fé que antes tentava destruir. E louvavam a Deus por minha causa. O que Paulo estava dizendo aqui? Basicamente, eu entendi isso aqui. Hoje, tem uma família maior que antes. Por quê? Paulo estava dizendo assim, eu vou conhecer muita gente. Olha só, a partir do versículo 21, ele foi para a Síria, Cilícia,
e as igrejas de Cristo que estavam na Judéia ainda não conheciam ele pessoalmente, sabiam, alguns diziam, aquele que perseguia a gente, que prendia os crentes, agora ele se converteu e anuncia a mesma fé, agora ele não está mais destruindo a igreja, e louvavam a Deus por causa dele. Haviam pessoas que estavam ansiosas para conhecer Paulo. Paulo, ele percebeu que agora ele fazia parte de uma família muito maior. Olha só o que está escrito aqui, ó. Pedro começou a falar, lá em Marcos 10:8. Deixamos tudo para seguir o Senhor. Tudo. Jesus respondeu: lhes garanto que todos que deixaram casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, ou propriedades, por minha causa e por causa das boas novas, receberão em troca, neste mundo ainda aqui, 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e propriedades, com perseguição, porque o cristão ele é perseguido, e no mundo futuro terão a vida eterna. Sabe o que ele está falando aqui? Eu tinha uma mãe, o nome dela é Iraci, e eu me sentia bem só na casa da minha mãe. Eu tenho 15 anos que eu sirvo a Cristo, e eu andei em muitos lugares pregando o Evangelho, e eu conheci muita gente, eu conheço muita gente no Brasil, e eu conheci várias mães, que me acolheram. Eu tenho aqui nessa igreja algumas mães, que me tratam como filho. Será que não é disso que Jesus está falando? Que a nossa família na fé, ela é muito maior? Eu tinha só uma casa, hoje eu chego na casa de muitos irmãos aqui, e eu sei que eu tenho uma casa, eu me sinto em casa. E esse deve ser o sentimento da família na fé. Não há diferença de classe social, não há diferença de cor, de raça. Nós somos todos iguais, filhos de um mesmo Pai, nós somos irmãos. O que Jesus está dizendo aqui é que nós temos muitos irmãos e irmãs agora, nós temos várias mães, filhos na fé. Eu tenho um filho na fé, gente que através da minha vida conheceu Jesus. Olha que coisa linda. Tem a história da mulher casada que se converteu, e o marido não se converteu, e o marido incomodava muito ela, e ela começou a usar, né, aqueles clichês que nós usamos na igreja: nosso irmão, eu vou na casa do meu irmão, vou convidar os meus irmãos para vir aqui, assim por diante. Ele diz assim: mulher, quando eu casei contigo, tu tinha 2 irmãos só, e agora de onde é que veio tanto irmão assim? Como é que é esse negócio? Porque a pessoa não entende. Agora nós somos uma grande família, nós temos muitos irmãos. Paulo está dizendo: hoje eu tenho uma família muito maior do que antes. A gente acha que a gente vai perder, pelo contrário, a gente ganha. Paulo, ele teve contato com muitas pessoas. Nesses versículos finais, Paulo percebeu que iria fazer parte de uma família muito maior, de uma família muito grande. A igreja, que é o corpo de Cristo, se alegra a cada novo membro que se chega ou se achega a essa família. Nós abraçamos todos aqueles que querem caminhar com Jesus, e você faz parte, você se torna alguém dessa família, você se torna meu irmão na fé. Amém? Eu sei que tem muitas pessoas aqui dentro que eu posso contar, talvez a maioria, ou por que não dizer todos, que eu posso contar, que quando eu precisar, eu sei que eu posso chegar e dizer assim: eu preciso de uma palavra, eu preciso de ajuda, eu preciso de orientação, eu preciso de um abraço, porque nós somos uma família. Claro que família também se machuca, família também se fere, porque relacionamento é relacionamento, isso acontece, mas família, a gente perdoa. Sabe aquele cara que você brigou no passado e você nunca mais voltou a falar com ele? Já brigou com o irmão? Passou a vida toda de mal com ele? Não, porque é irmão, o irmão a gente perdoa no outro dia. Essa deve ser a maneira da igreja viver. Essa deve ser a maneira de que nós, cristãos, discípulos de Jesus, devemos viver. Contudo, muitos primeiros serão os últimos, e muitos últimos serão primeiros. Aqui eu acredito que é uma referência ao povo judeu, que recebeu a revelação, mas rejeitaram Jesus. E nós, que não éramos judeus, nos tornamos os primeiros a crermos e recebermos e andarmos com Jesus. Me ajuda aqui, Ana, por favor. Conclusão. O Evangelho não compactua com a filosofia humana. Ele
é o oposto. A filosofia humana, o pensamento humano, os valores e princípios humanos, eles vão, é como se fosse uma correnteza de um rio, e está todo mundo indo naquela direção. Você joga um galho, ele acompanha a direção, e as pessoas estão indo naquela direção, faz o que todo mundo faz, pensa o que todo mundo pensa, quer o que todo mundo quer, mas o Evangelho, a mente de Deus, ela vai contra o sistema do mundo. E quando nós queremos viver para Jesus, para a glória do Pai, nós precisamos ter a nossa mente transformada pelo poder da palavra de Deus. Ela precisa ser transformada. E como isso acontece? Quando eu estou recebendo a palavra, quando eu estou ouvindo a palavra, quando eu estou estudando a palavra, quando eu estou no culto, quando eu estou orando. Você compreende isso? Paulo, ele vai dizer assim: não se conforme com este mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que você possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Você quer experimentar essa verdade? Você quer experimentar isso? Precisamos renovar a nossa mente. Para isso a gente precisa seguir a mente de Deus. A Bíblia diz que nós temos a mente de quê? De Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Precisamos pensar como Cristo. Deus decidiu salvar pela loucura da mensagem da cruz. Mateus 16, 24 está escrito assim: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si. Isso não é um bom negócio na filosofia humana. Negar a si mesmo não é um bom negócio. Mas se alguém quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. Se tentar apegar a sua vida, abraçar a sua vida, a minha vida, você vai perder ela. Agora, se abrir mão da sua vida por minha causa, então você encontrará a vida. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? Ou o que daria o homem em troca da sua vida, da sua alma? No final, tudo termina. Essa vida termina. E só vai ganhar a vida eterna aquele que renunciar à sua vontade e viver para Cristo. Paulo renunciou tudo para viver para Cristo. Pastor, o que eu preciso fazer? Tem que deixar meu trabalho, tem que sair pregando o evangelho no mundo? Nada disso, não é isso que eu estou falando. É lá no seu trabalho que você deve viver Jesus. Uma das pregações mais poderosas que eu já ouvi na minha vida foi aquela em que não saía uma palavra. Eu olhei para a vida de um cristão e eu disse: ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Eu quero ser como aquele cara. E ele nunca me falou nada, só o jeito que ele vivia, a maneira que ele tratava as pessoas, a maneira que ele tratava a sua família, a maneira que ele amava as pessoas. Isso mexeu comigo. O Evangelho não é apenas uma boa notícia de salvação, mas é também uma nova forma de ver e viver a vida. O Evangelho não é só uma boa notícia de que eu estava perdido e agora sou salvo, quando creio em Jesus. Mas o Evangelho muda tudo. Ele é uma nova forma de ver e viver a vida. Quando eu creio no Evangelho, tudo muda. O Evangelho muda a minha forma de relação com Deus. Tem dois textos que eu queria que você manuseasse a sua Bíblia, rapidinho. 2 Coríntios 3 e 3. Vamos lá na Bíblia, rapidinho. 2 Coríntios 3 e 3. Quero que você entenda isso aqui para me terminar. 2 Coríntios 3 e 3. Manuseia a Bíblia aí. Acharam? Me espera que eu não achei ainda. Agora eu achei. Diz assim: sem dúvida, vocês são uma carta de Cristo. Vocês, nós, somos uma carta de Cristo, que mostra os resultados de nosso trabalho em seu meio. Paulo está dizendo: vocês são a carta de Cristo, que mostra o resultado do nosso trabalho, o trabalho evangelístico de Paulo e dos apóstolos. Escrita não com pena e tinta,
mas com o Espírito do Deus vivo, e gravada não em tábuas de pedra, mas em corações humanos. Olha só, antes eu tentava obedecer, porque disseram que isso faz bem para o homem. Obedecer a Deus faz bem. Mas antes de eu conhecer a Jesus, eu estou falando do ser humano e a sua vida religiosa normal. A gente aprende que seguir a Cristo é você obedecer uma cartilha de regra. Você olha ali, não pode roubar. Não pode roubar. Então eu vou ter que agradar a Deus, não posso roubar. Não matarás. Então eu não posso matar, eu tenho que agradar a Deus, não posso matar. Não cobiça. Eu não posso cobiçar para poder agradar a Deus. Então você servia a Deus pela letra da lei. Você olhava e você dizia: não posso fazer isso, não posso fazer isso, não posso fazer isso, porque eu quero agradar a Deus. Eu usei essa ilustração com meu cunhado hoje, o Otomar. É como se você tivesse um manual de como amar sua esposa. Você diz assim, eu digo para Denise, eu pego o manual diz assim: pela manhã você beija ela. Aí eu, amor, que mais? Às 9 você dá um cheiro nela. Aleluia. Às 10 você diz que ela está bonita. Às vezes não está tão bonita naquele dia, mas profetiza. Aí, é assim que eu me relaciono com a minha esposa? Sim ou não? Não. Eu faço isso naturalmente, está dentro de mim, eu desejo fazer isso. Não tem ninguém mandando eu fazer isso. Essa é a diferença da religião. Os religiosos, eles tentam obedecer uma cartilha de regra para agradar a Deus. Agora, com a gente é diferente. Olha só que coisa maravilhosa. Escrita não com pena e tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, e gravado não em tábuas de pedra. A lei foi gravada em tábuas de pedra, mas agora no coração do ser humano. Isso é uma mudança de natureza. Se você nasceu de novo, hoje você deseja obedecer a Deus, não porque você quer se aproximar dele, porque você obedece, mas porque você já tem ele morando no seu coração. Isso muda tudo. Amém? Tem outro texto, Hebreus 8:10, depois de Coríntios, lá no finalzinho da Bíblia. Hebreus 8:10 diz assim: esta é a nova aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Quando você nasce de novo, o seu coração muda. Você simplesmente quer fazer a vontade de Jesus. E o último texto, e eu termino, Romanos 13:8. Aí você volta um pouquinho lá de Hebreus, depois de Atos, Romanos, capítulo 13, e o versículo 8. E aqui eu termino. Vamos ficar em pé para ler esse versículo em pé? Espreguiçar bem? O grupo de louvor está aí, pode vir à frente, por favor. Esse texto é importante para fechar. Romanos 13:8. Não devam nada a ninguém, a não ser o quê? O amor. Desculpa, a luz está apagada, eu vou ler aqui agora. O amor de uns pelos outros. Quem ama seu próximo cumpre os requisitos da lei. Quem ama cumpre a lei. Quem ama cumpre os mandamentos, porque o mandamento do 1 ao 5 é sobre amar a Deus, do 6 ao 10 é sobre amar ao próximo. Então o resumo da lei é: ama a Deus e ama o semelhante. Aí ele continua dizendo assim: pois os mandamentos dizem: não cometa adultério, não mate, não roube, não cobice. Esses e outros mandamentos semelhantes se resumem num só: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não faz o mal ao próximo, portanto o amor cumpre todas as exigências da lei. A lei, ela mostrava só o seu pecado, mas ela não podia fazer nada por você. É como um espelho. Você olha o espelho para ver a pelezinha do feijão no dente. Você vai no espelho, está aqui. Aí quando você vê onde é que está a pele do feijão, você pega o espelho, esfrega nos dentes para limpar. É assim? Sim ou não?
Você nunca ficou com a pele de feijão no dente, né? Só eu. É assim que você faz para limpar ou não? Porque o espelho não serve para limpar. O espelho serve para mostrar onde é que está a sujeira. A lei é assim, ela mostra onde é que está o nosso pecado, mas ela não pode fazer nada por nós. Por isso, a lei foi escrita na pedra. Agora, quando você crê em Jesus, a lei é escrita no seu coração, a nova aliança. Nós não estamos mais na velha aliança, nós estamos na nova aliança. O que mudou? Mudou que agora, Deuteronômio 4:13, nós deveríamos tentar obedecer a lei, para provar para nós mesmos que a gente não consegue. E ninguém fez isso, só Jesus cumpriu a lei. Hebreus 8:10 diz que agora ela está escrita no nosso coração. Você é nova criatura. As coisas velhas já passaram. A vida antiga ficou lá atrás. O mal que te fizeram, os traumas que você passou, as dores que você enfrentou, a renúncia, o abandono, a falta do amor paterno, materno, tudo que você sofreu na infância, na adolescência, que te marcou, que te fez ser talvez uma pessoa fechada, uma pessoa que não se relaciona. Quando você nasce de novo, quando você entrega a vida a Jesus, tudo novo. Tudo novo. O passado fica no lugar dele e uma nova vida começa em Cristo. É assim que você se sente? É assim que você está se sentindo agora? É esse Jesus que você quer seguir?